Vamos mais uma vez falar sobre um assunto que a gente precisa estar sempre batendo o martelo sobre isso, para isso se tornar uma coisa orgânica, para que isso se entranhe dentro da gente, a gente entenda que respeitar a mulher, amá-la, tratar com carinho, isso é uma coisa simplesmente intrínseca, isso é uma coisa que é importante fazer parte da natureza do ser humano e do homem, principalmente, né? Obrigada, meu amor. Bom, vou convidar a minha querida, só lembrando mais uma vez que essa live sobre violência doméstica tem o objetivo de aproximar esse problema muito grave que assombra as mulheres, né? A trazer para nós o mais próximo possível para que a gente tenha cada vez mais consciência do que acontece, para que a gente tenha mais coragem de ajudar essas pessoas que estão passando por isso, muitas vezes pedindo socorro e a gente, né, fica com receio de chamar 180, mas justamente, a gente está aqui justamente para isso, para incentivar as mulheres, aos homens, a todos nós que podemos passar por isso, porque tem violência doméstica também contra os homens, como a gente já viu aqui várias vezes, várias pessoas se manifestando, vários homens se manifestando nas nossas lives, falando sobre violência doméstica que eles sofreram com suas parceiras, né? Então é importante a gente respeitar e amar, né, uns aos outros e cuidar desse lado que tanto nos amedronta, né? Bom, eu vou chamar aqui a policial Pamela, Américo Cardone, mais um policial aqui com a gente, amigo querido, seja bem-vindo, Américo. Vamos lá chamar aqui a Pamela. Tem alguém me ligando, não é possível, gente. Hoje o assunto vai ser bem legal. Oi, querida. Olá! Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. A gente não se fala faz um tempo, né? A última vez É que a gente se falou verdade, foi aqui, é foi na verdade, live, né? é verdade. Tudo bem com você? Tudo bem. É a correria da vida, né, Sol? A gente anda nessa loucura aí, então fica bem difícil mesmo a gente se cruzar às vezes, né? Até aqui mesmo embaixo do prédio. A gente mora no mesmo condomínio, gente. E a gente não consegue É, se encontrar. é Essa verdade, loucura. Essa é loucura. verdade. Bom, Pamela, mais um assunto, mais uma vez, né? Aqui a gente trazendo esse assunto super importante. E eu queria já passar essa palavra para você hoje, porque eu sei que você vai tratar de coisas bem pesadas. Sim. Hoje Pode, o coração vai bater mais forte. vai mesmo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Rafael, né? Eu me formei em fisioterapia, mas hoje eu sou policial civil. Trabalhei um bom tempo, na Delegacia da Mulher, então eu vi bastante coisa, né? Acompanhei algumas vítimas, acompanhei e acompanho até hoje, né? Porque apesar de eu não estar na Delegacia da Mulher, a Delegacia Comum, ela também recebe todo tipo de ocorrência, inclusive as de violência doméstica, né? E não só a violência doméstica contra a mulher, mas como você disse, né, violência doméstica contra homens também, que é mais raro, né, bem mais raro, porque os homens eles têm uma certa resistência de ir à delegacia para fazer a denúncia e tudo mais, mas também aquelas mulheres que se aproveitam da lei, né, para se valer de um benefício, de uma prioridade, né, e prejudicar o homem. Isso também acontece. Às vezes não é verdade. Você está querendo dizer que às vezes não é verdade, mas ela usa isso aí para prejudicar o parceiro. Acontece, acontece. Acontece, por exemplo, de mulheres se baterem, né, e chegar lá, fazer a denúncia de violência doméstica, que ela foi agredida. A perícia consta, né, que ela realmente teve lesão e tudo mais, porque é evidente,
mas de alguma forma o companheiro ele consegue comprovar que ele não foi ele que fez, né, tal atrocidade, enfim, que ele não é o autor da agressão. Por isso que é importante essa conscientização, né, em favor da paz, né, só em primeiro momento, Claro. porque na verdade o que eu tenho notado, né, dessa bandeira que foi levantada de violência doméstica contra a mulher, de que a mulher ela tem que passar por um empoderamento. Eu sou a favor de tudo isso. Sou muito a favor. A mulher ela tem que se colocar num lugar igualitário, né, ao do homem, mas existem não só as bandeiras feministas que buscam pela igualdade, mas as bandeiras feministas também, né? E essas bandeiras de feministas, elas são as mesmas dos machistas, que querem uma posição de que o homem ele fique numa posição subalterna a elas. E não é isso que o feminismo ele busca, né? O feminismo ele busca. Eu já falei exatamente isso aqui, que o feminismo ela é a mesma coisa que o machismo. Elas estão competindo Exatamente. com o homem no mesmo nível, na mesma força, e não é nada disso que a gente quer aqui, na verdade, né? A ideia não é competição, é união, Não, né? Uma vez claro. que todos nós, né, a começar por mim, por você, né, pela nossa casa, entende que uma parceria ela é muito mais vantajosa do que você desprover de vantagens, né, de estar acima ou abaixo de uma pessoa que você convive. Então, isso daí acaba, né? É muito mais Exatamente. gostoso, a gente tem uma relação muito mais harmoniosa, né? A felicidade ela fica muito mais próxima, né? Sem esforço, enfim. Bom, mas introduzindo aqui ao nosso assunto, né? Que a gente está meio que desmembrando a violência doméstica em todos os tipos que acontecem. E hoje nós resolvemos falar sobre a violência doméstica da área sexual, né? É um assunto muito pesado, sim, né? É um assunto que ele é pouco falado, mas muito ocorrido, né? Muito presente, até porque as mulheres que são casadas, geralmente elas não fazem a mínima ideia de que elas sofrem um abuso sexual, né? E estão passando por isso, né? Elas são vítimas também. Então, a ideia, né, da gente trazer todos esses assuntos é justamente desmascarar, é justamente trazer a verdade, é justamente trazer à luz, né, todas essas questões que são complicadas, que trazem sofrimento tanto físico quanto emocional, e as mulheres elas não conseguem lidar com isso, elas trazem a culpa toda para elas, né? Vivem amarguradas, vivem se sentindo menosprezadas e não sabem por quê, né? E Uhum. a resposta ela está justamente nisso, que você está sendo vítima de violência doméstica, não sabe, e é isso que a gente veio desmascarar nessas lives, né? Durante esse eterno período aí, que tem bastante E coisa para é a gente muito falar. delicado. É muito delicado a violência sexual no relacionamento. É muito delicado. Porque eu já levantei isso aí com outras pessoas, psicólogos, assim, cara, como é difícil a mulher estar casada com um cara e ela saber. Porque ele não sabe o limite, tá? Ela tem que saber o limite de onde está sendo uma relação sadia e a partir da onde já está sendo um abuso. É muito difícil, porque às vezes ela tem que, na cabeça dela, tem que cumprir com o sexo com o marido quando ela não está afim, de Qual verdade. que é o termômetro, né? É justamente Qual é esse. o Qual limite é o disso aí? É muito termômetro? difícil. Aham. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o seu limite acaba quando o meu começa e vice-versa, né? Então, assim, primeiramente a gente quer mostrar o respeito, né? Se eu não tô afim, você não pode e acabou, né? Só que assim, culturalmente falando,
a gente traz, né, uma marola de sentimentos, de responsabilidades maritais, né? Daquela coisa assim, tipo, a mulher ela tem que servir o marido. E nas relações maritais, né? Numa obrigação marital, a mulher ela não é obrigada a fazer sexo com o marido se ela não estiver afim, entendeu? Então ela não tem que servir ao marido. E muito menos o marido também tem que servir a mulher. Qual que é o drama disso? Alguns homens, eles ficam também assim, tipo, putz, e agora? Se a mulher falar não, eu não posso mais encostar nela. Também não é assim, né, gente? A gente sabe que tem vezes que a sua cabeça tá longe, né? Vamos falar aqui de casos reais, né? Para não ficar muito, muito distante essa explanação. Às vezes você tá com a cabeça longe, tá com a cabeça no trabalho, nos seus filhos, na correria da vida, e você não tá muito afim. Mas aí chega o marido ou a mulher, vamos colocar aí o indivíduo, né? E começa, né, tentar uma aproximação, né? Começa a fazer carícias. E aí a pessoa do outro lado vê que o indivíduo 1 está interessado e começa também a ceder. Nesse caso, ok, não há nada de errado nisso, né? Se Claro. você está afim, mas inicialmente a outra pessoa não estava afim, mas no desenrolar da carruagem a coisa começou a acontecer e foi muito Rolou? legal. Putz, bacana, entendeu? Porque Claro, depois, claro. depois houve o consentimento, ainda que Uhum, tenha demorado um pouquinho para pegar no tranco. uhum, Desenrolou uma coisa legal, foi gostoso, os dois curtiram depois e ok, né? uhum. Agora, o que não pode Perfeito. acontecer é o marido que olha a mulher, né, como, vamos colocar aqui, uma imaginação de desenho, como um frango, né, que a todo momento ela pode ser comida, né, num frango numa bandeja, e o cara, ele olha para ela nessa figura, se aproxima da mulher, né? Nesse sentido de que ela tem que servi-lo, seja de qual forma for, e a mulher, ela se sente na obrigação de ceder o próprio corpo para ser possuída por alguém esse alguém tem a tutela do corpo dela e faz com que essa mulher ela não tenha mais a autonomia sobre o próprio Autonomia. corpo, E tem entendeu? Ela não, autonomia do corpo, exatamente. entendeu? Então, assim, aí desconfigura toda a identidade da mulher, né? Tipo assim, a única coisa que ela tem a certeza de que é dela é o próprio corpo. Nada mais a gente sabe, a gente consegue segurar nas mãos, entendeu? Ainda que você seja dona de uma empresa, ainda que você seja dona de uma casa, ainda que você tenha os seus filhos, uma hora ou outra, você sabe. Uma hora ou outra, ixi, acho que tá dando uma Travou enrolada no eu meu ou travou sinal. você? Quem travou? Você tá me vendo? Tá me Eu tô te. escutando? Agora voltou. Tava te ouvindo também. Ah, é porque aqui parou você. Agora voltou. Então, a gente sabe que uma hora ou outra, né, as suas finanças podem cair e você tem que vender tudo que você tem, né? Uma hora ou outra, os seus filhos, que são os seus, eles vão crescer, vão encontrar outra pessoa e vão viver longe de você, né? É, Agora, o teu corpo é o corpo que nasceu contigo e que vai morrer contigo, né? é, Ninguém tem a tutela de tirá-lo de você. O seu corpo é seu. Então quem manda é você, né? É é. isso que as pessoas, as mulheres, né, os homens também, mas isso acontece com uma menor frequência dos homens. Então eu vou colocar mulheres aqui, mas saiba que serve para os dois, tá? Uhum.
que as mulheres elas devem se conscientizar de que quem manda no corpo delas são elas, né? Ninguém pode tirar essa autoridade de nós, entendeu? Porque o nosso corpo somos quem realmente a gente é quem nos carrega, é quem a gente acaricia, né? É onde a gente guarda todas as nossas emoções, entendeu? Então é o que carrega as nossas dores e as nossas conquistas, né? Então assim é algo muito muito forte mesmo, né? Emocionalmente falando. Porque se você perde a sua autonomia, voltando para essa palavra aí, do seu corpo, você perde sua identidade. Você Exatamente. perde sua identidade. E aí você vive para servir a partir daí. Tudo bem que, Exatamente isso. como você falou, como você disse mesmo, né? Se você, uma vez você não está afim, mas acaba rolando, é tudo certo, né? Mas uma vez que você não está afim e você tem que fazer isso, aí você começa. Eu preciso segurar essa relação por N motivos, né? Já é um outro Uhum. caminho, mas esse é um dos motivos que a mulher acaba cedendo, porque ela não pode perder, ela não tem uma situação financeira que ela possa segurar. Isso não é real, isso acontece bastante lá. Por causa de filhos. Existe um jugo que a gente carrega há milhares de anos, né? A gente carrega há gerações, entendeu? Tipo, de que a gente deve estar pronta, né, e operante a qualquer momento. Mas nós não somos objetos sexuais, nós somos pessoas, nós temos sentimentos, a gente tem vontade, né? A gente tem obrigações, a gente tem deveres, né? E assim, a gente não pode se colocar numa posição de servir, né, o tempo todo, porque a gente não é objeto, entendeu? Nós não somos compradas, a gente é Na conquistada. delegacia, certo. Na delegacia, quando você recebe essas mulheres, eu já recebi as mulheres falando sobre essas questões, você vê elas falando, por um acaso elas falam, nunca deixei de servi-lo porque eu não tenho um emprego, não tenho uma condição financeira, porque eu preciso dessa casa para viver, eu não tenho aonde, não tenho família. Você já viu coisas assim? Esse é o último assunto que elas entregam, que elas versam sobre. E apesar de ser o mais dolorido, né, é o que traz mais peso também, né? Não só em relação à violência doméstica sexual, mas todos os outros tipos também eles se dão, né? Eles acabam entrando nesse ciclo da violência doméstica pelo fato de ela se sentir inferiorizada, incapaz, impotente, numa condição subalterna, né? Tudo isso Uhum. faz com que ela ceda mais. E ela entra numa situação de desespero de agradar a outra pessoa, justamente pelo fato de ela não se reconhecer mais, né? Isso que a gente comentou de perder a identidade é justamente isso. Né? Ela não reconhece os próprios direitos, ela não reconhece qual que é o limite dela, ela não reconhece que ela tem vontade e que ela pode Uhum. ceder Uhum. às vontades dela, entendeu? Então, assim, o fato da pessoa ela perder a noção mesmo de quem ela é, dos direitos, né, das vontades e se colocar numa situação assim, olha, eu preciso fazer o meu máximo para ele, porque se eu não fizer, eu estou fazendo errado, né? Ela já imagina que ela está errada, ela se coloca numa condição de culpa, né? O que é muito ruim. Por isso que existem esses atos de desespero mesmo, de querer fazer mais, 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 mais. E isso é como se você estivesse colocando mais lenha na fogueira. Você está entregando mais lenha, mais lenha, mais lenha, né? E é um fogo que nunca acaba. Esse fogo ele vai ter sempre que ser alimentado, né? Porque Certo. a outra parte vai estar sempre sugando, né? Sempre assoprando para que aquela fogueira ela não aumente,
né? E você, Certo. em contrapartida, naquela situação de, putz, eu nunca sou suficiente, né? Eu preciso fazer algo para eu ser notada, para eu ser querida, para eu ser valorizada, e fica alimentando. Então, por isso que é um ciclo, né? Um tira, o outro repõe. Um tira, o outro repõe. E fica nesse ciclo infinito que não acaba nunca. Até, né, que essa pessoa ela consiga acordar, né, ter o mínimo de informações possíveis. Por isso que eu falo, informação é empoderamento, né? Então, Sim, você sabe os seus direitos, quer dizer, ela te tira da ignorância, no bom sentido, da palavra, de não sim, saber, né? sim, Ela tirando da ignorância, você já começa a ver respostas para tudo, você vê saídas. sim. Por isso até que é legal conversar com um amigo, trocar uma ideia, falar, pô, estou passando por isso, eu tenho até vergonha de falar, mas você é tão minha amiga, eu preciso me abrir nesse sentido, eu não acho bacana. É muito legal, porque você não sabe o que, que o outro vai te falar. E Exatamente. até pode falar, pô, eu passo pela mesma coisa, sabe? Não é por Exatamente. aí. Eu acho que é muito importante esse diálogo com alguém, porque te tira desta falta de informação, porque, meu, na boa, até os dias de hoje, muitas mulheres não têm a menor noção de que ter que transar com o seu parceiro, que vive com você há anos, e ter que fazer aquilo sem a menor vontade, se enquadra dentro da violência doméstica. Não tem a menor noção, não sabem, e fazem, e fazem. É, E é uma. eu tenho certeza que esse não é o ideal de relacionamento que elas gostariam de ter na vida, Com certeza, com certeza. né? E elas É não lógico. sabem que elas podem mudar isso. E pode mudar. Sim, Porque muitas vezes também, desculpa te interromper assim, mas muitas vezes também, o homem, como ele já vem com essa cultura entranhada, nós também, tá? Mas nós estamos buscando essa mudança, né? Ele está com a cultura entranhada dentro dele. E de repente é um cara que te ama tanto e te respeita tanto que ele vai entender. uhum. Ele vai entender, cara, ele vai falar: Meu, eu nunca me toquei disso. É sério isso? Exatamente. Exatamente. Na boa mesmo, sabe? De repente o cara fala: Não me toquei que isso aí fazia tanto mal a ela, cara. Quando eu chego do trabalho, tomo um banho, me arrumo, vou lá, transo, durmo. Entendeu? É Sabe? Nunca. conversa, é diálogo, né? Se a outra pessoa ela tem o mínimo de consideração por você, vamos tirar aqui, né, os casos patológicos, né? A gente não vai incluir as psicopatias, o narcisismo da vida, né? Mas assim, falando de pessoas normais, né, que somente tiveram aí algum problema, alguma questão ou outra na questão da criação, né, que reproduz comportamentos de pai, de avô, que é o que ele aprendeu, né, comportamentos abusivos, eu digo. Mas que são pessoas cientes, conscientes, né? Se você conversa com essa pessoa e mostra o teu prisma de pensamento, não há problema nenhum, né? Porque essa outra pessoa, a primeiro momento, ela pode ser resistente. Mas assim, a partir do momento que você vai trazendo, né, o conhecimento a essa pessoa, vai ficando mais claro e cada vez mais claro. Se essa pessoa te ama, ela vai te respeitar, Isso é entendeu? verdade, tá? Porque Se ela ama, ela vai te respeitar, ela vai entender, ela vai analisar. E não é assim, é importante também. Olha, cachorro. É importante também ela não pensar que ela está trazendo para o cara um problema. sim, Ela tem que entender. Eu não estou levando um problema para a relação, mas a relação foi tão legal. Ai, vai fazer um problema. Não, não é essa a questão. É para melhorar a relação, porque ela tem que ficar bem. é muito legal você ter falado isso, porque nós mulheres a gente tem, né, muito esse temor. Eu tive muito isso, com meu Uhum, marido mesmo. uhum. Eu sempre escondia, né, algum problema ou alguma divergência e tentava resolver comigo mesma. Só que sempre essas coisas que a gente tenta resolver com a gente mesma fica mal resolvida, né? Vamos ser Uhum. sinceros.
fica mal resolvida. Uhum. Então, a partir do momento que eu trazia, né, para o conhecimento dele, ele já falava assim, eu já tinha notado, porque eu sabia que você estava diferente. Entendeu? E assim, depois que a gente conversava, tudo ficava muito bom. Eu tô trazendo uma questão, né, normal, mas isso também pode ser aplicado à violência doméstica, né? Por comportamentos abusivos e tudo mais, né? Isso, quando a gente traz, né, uma comunicação saudável, porque uma coisa é a pessoa já chegar no grito, né, querendo ganhar na voz. Não, não vai ganhar, nem você e nem ele, porque nós somos seres que a gente tem um senso de autodefesa muito aguçado, né? Então, a primeiro momento, quando chega uma pessoa autoritária, né, querendo te impor alguma coisa, o que você vai fazer geralmente? Vai se fechar, né? Claro, Ou você vai se claro. diminuir ao máximo, se você já foi treinada a isso, ou você vai se Uhum. fechar e não vai querer entender qual que é o prisma de pensamento da outra pessoa, Exatamente. Exatamente, entendeu? exatamente, Então, por exatamente. exemplo, vamos trazer aqui assuntos reais, tá? Da violência doméstica sexual. Por exemplo, a mulher ela não autoriza o cara a fazer sexo anal. E o cara, Uhum. ele quer de qualquer forma fazer sexo anal com aquele discurso clássico, né, de violência doméstica de que se você não fizer sexo anal comigo, você não me ama. Se você não fizer, é porque você não está provando de que eu sou o homem da sua vida. Sabe? Aquelas chantagenzinhas típicas, né? E aí a mulher, naquela pressão, né, psicológica, putz, eu preciso provar que eu amo ele, mas não tem problema, né? Tipo, é só uma vez, ou é só duas, ou eu já tô acostumada mesmo, já que é para satisfazer ele, então eu vou fazer. E aí ela sofre inúmeros abusos, ela se diminui diversas vezes, ela se machuca porque ela não está à vontade, ela não está ali em essência naquela relação, entendeu? Ela está sendo destruída emocionalmente naquela relação e se coloca nessa condição para que o outro tenha um prazer que é destrutivo, entendeu? É Você está uma. dando um exemplo, você está dando um exemplo que ele pode ser qualquer, não precisa nem ser exatamente o sexo anal, qualquer Qualquer coisa, até, coisa. até um simples ato sexual. Qualquer Uhum. coisa que a ela, naquele momento, ou naquela fase, não faz bem, ela não está bem para isso, começa a se tornar violento. Porque ela Isso. entra naquela. Porque ela se sente ameaçada. Olha Sim. só que problema. A mina não está bem, a garota não está bem para fazer por algum motivo. Ela não está bem de cabeça por algum motivo, vamos dizer, tá? Uhum. Aí ainda tem o peso do risco de perder o cara, o parceiro, porque é isso que ele fala para ela. Sim. Ó, se você não fizer, tá ficando estranho isso, há 3 dias já não transo com você, então, na boa, vou buscar fora, porque, na boa, meu. Então Existem ela, várias. não, peraí, tá bom, Uhum. vai, sabe? Ela, olha, ela pode até gozar, ter prazer, goza, tá tudo certo, mas ainda assim, todo antes disso foi complicado para ela. Então, quando ela tem o diálogo mesmo, devagarinho, de boa, quando ela consegue conversar sobre isso com o cara, ela dá essa oportunidade para o cara, ela acaba dando oportunidade para ele de falar, porra, será que a gente deve, sei lá, vamos repensar esse momento? E de repente até ela nada pode ter mudado, de repente. Vamos dizer, ela falou e não mudou nada na relação, tá? E aí, no dia, mas ela falou hoje ela falou, finalmente. Ele ouviu, tá, dormiram estranho. No dia seguinte, de repente, ele trata ela de boa, com carinho, tipo, ele refletiu. E aí ela pode não ter mudado dentro dela, mas de repente, só o fato de ela ter falado, ela vai se entregar, ela vai ter um momento melhor com ele ali. Ela vai Ela vai. transar melhor, Isso. porque ela já falou. O Aquilo que falar é aprisionava importante. ela não aprisiona mais, Não né? aprisiona mais. Então, dali para frente, é tudo com muito jeito. Então, é muito importante o diálogo.
no Uhum. relacionamento. Sim, Principalmente falando do nosso assunto hoje, que é violência sexual. Entre, quer dizer, geral, né? exato. Eu vou falar um negócio para você que eu soube ontem, porque a gente mora no mesmo condomínio, gente, para quem chegou agora, né? E assim, eu soube ontem que uma pessoa do nosso condomínio sofreu um estupro aqui na rua, Nossa. tá? E aí, o cara foi preso, eu não sei como é que ela conseguiu achar o cara. Ele foi preso, ele ficou um mês, pagou fiança e foi solto. Ela encontrou com ele no supermercado no outro dia. Estou falando disso porque é uma violência sexual, né? Do que a gente falou agora, da forma mais louca, né? Patológica, né? Uhum. Foge do nosso assunto, que a gente. Não foge, a gente está falando de violência sexual, né? Mas que aconteceu aqui, eu fiquei ontem transtornada de ouvir isso. Uma mocinha do prédio, ela engravidou, teve que abortar com 2 meses. Porra, destruiu a vida da garota, da família, né? Destruiu a vida de uma família. Então, assim, às vezes a gente encoberta, porque a vítima que eu já tive aqui uma vez, não sei se ela está aqui agora, mas a vítima que eu tive aqui, você até inclusive já conversou com ela, que eu conversei uma vez com a vítima aqui, ela falou que o pai agredia a mãe, em todos os sentidos da violência sexual e doméstica de casa. Aí o marido fazia o mesmo com ela. É Então ela repetição. acabou, a coisa passa de, né? E Sim. muitas vezes você tem um irmão, você conhece alguém que sofre isso. Que É sofre que isso é a não, questão perdão. cultural, né? Perdão. Alguém que faz isso com outras pessoas, alguma pessoa que você percebe que é um pouquinho fora do eu, do controle aí, nessa questão sexual, que abusa da sua namorada. E Porque o abuso. a nossa luta, Sol, é justamente para essas pessoas, né? É, Não para casos patológicos. Existe tratamento para casos patológicos? Psicopatia, narcisista? Existe. Mas o resultado é muito pequeno. A nossa luta é a conscientização de pessoas normais, que tiveram sim. maus exemplos, né? Se a gente Uhum. É. conscientizar essa leva, né? Essa força que veio de lá de trás, né, falando, colocando, impondo sobre nós o machismo, o patriarcado, né, a gente consegue quebrar isso. Né? E é justamente esse o nosso objetivo, é quebrar essa visão de que o que o meu avô fez, o meu pai fez, eu não preciso fazer, porque isso é maléfico, Exatamente. entendeu? Exatamente. É exatamente isso Essa, que eu estava falando. Em relação a você fazer como ele viu os pais fazerem cuidar da mãe a vida inteira, cuidar não, agir com a mãe com violência doméstica, ele fez isso nessa ele moça. E assim reproduz. é a violência sexual dentro de casa. É É o nosso igual. subconsciente. O nosso subconsciente, ele é poderosíssimo, né? Então, assim, o que nós aprendemos é normal, é natural a gente querer reproduzir. Entendeu? É. Então você pode ver, você é um punhadinho do seu pai com um punhadinho da sua mãe. Aí, deste Uhum. punhadinho da sua mãe e do seu pai, se tornou a Sol, que com o que ela recebeu das questões externas, né, dos fatores externos, também formou a Sol, né? Isso Uhum. é o que você viveu no seu trabalho, as experiências que você teve com pessoas, nos seus As relacionamentos. escolhas. Entendeu? Mas você, Exatamente. você não deixa de ser um pouco do seu pai e da sua mãe, né? Ao menos que você se conscientizou de que a postura que você adotou do seu pai, porque foi o que você aprendeu como correto, subconsciente, né? No subconsciente, você entendeu que aquela postura é errada e aí sim começa um reforço em cima disso. Tipo, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer. Não é que eu não posso, eu não quero mais reproduzir esse tipo de Conscientemente, você conduta. para com esse ciclo, Que né? conduta, porque eu sei que não é saudável. Entendeu? Eu sei que não vai Exatamente. fazer bem nem para mim e nem para a pessoa que está comigo, né? Porque a gente sabe que os efeitos
de um abuso, seja sexual ou seja qualquer outro, eles são absurdos, eles são catastróficos, eles destroem, eles despersonalizam uma pessoa, né? Você consegue tirar toda a essência, toda a característica daquela pessoa e transformar em outra, que vira um fardo, entendeu? Você vira um fardo, né? Então, assim, existem os efeitos na esfera física, né? Que são aqueles mais imediatistas, né? Que é a gravidez, quando você contrai alguma DST ou IST, né? Que é infecção sexualmente transmissível, as lesões nas genitais, né? Enfim. Então, a boca lesada. Agora, existem as lesões que são as mentais, que elas são a longo prazo, né? Onde a pessoa, que pode ser criança também, né? A gente não pode descartar a questão da criança ser vítima de violência doméstica, porque acontece muito. Acontece muito. Essa criança, ela vai ter um efeito... Mais do que a gente imagina. Vai ter um efeito com distúrbios alimentares, depressão, ansiedade, insônia. Pode ter tentativas e consumação de suicídio, né? Distúrbios de personalidade. Isso também pode acontecer, né? Por conta desses estímulos gerados, né? Tanto no cérebro do menininho ou da menininha, a produção de hormônios, elas ficam extremamente alteradas. Isso mexe com o nosso humor, mexe com a nossa personalidade, né? Então é importante a gente falar sobre isso, porque não é só a mulher que sofre violência doméstica, mas as crianças também, os filhos dela também sofrem, né? Porque os filhos vão crescer assistindo todas aquelas cenas, né? Então, assim, antes da gente pensar, eu acredito que a gente deve ser egoísta, pensar em nós, né? Nesse sentido. Mas deixar esse ponto de pensar somente em nós, mas pensar nos nossos filhos também, né? Porque não é só a nossa vida que está em jogo, mas a vida dos nossos filhos. Então, você falou uma coisa que, em questão dos nossos filhos, você falou uma coisa que eu acho assim, pode ter mulheres pensando assim nesse momento. Então, mas foi por conta dos meus filhos, que eu tive que engolir isso a vida inteira. E ficar com um homem que me abusou de mim. Complicado isso. Aí é que tá. Não foi por conta... existe dois pensamentos, né? Existe o pensamento de que a mulher, ela aguenta isso por conta dos filhos, né? Porque na cabeça dela, ela acha que é melhor ficar numa relação abusiva e criar os filhos numa família constituída como aceitável perante a sociedade. E a outra mulher que identifica o abuso dentro da família e se liga, poxa, eu não quero essa imagem e essa vida para os meus filhos, porque senão eles podem ser futuros abusivos, futuros abusadores. Entendeu? Então, assim, será mesmo de verdade que é muito melhor você manter uma relação abusiva colocando a saúde emocional e a saúde física, tanto sua quanto dos seus filhos, em xeque? Ou você fornecer uma vida boa, com carinho, devoção, construção de bons princípios, valores para os seus filhos, mesmo que ainda que sozinha, mas formar um ser humano muito mais consciente em relação nas relações saudáveis, né? Ainda que sozinha. Ainda que sozinha. Mulher não precisa de marido para criar os filhos e marido não precisa de mulher para criar os filhos. A gente só basta querer, né? É óbvio que existem aquelas situações onde a mulher, ela se vê numa situação, putz, a minha família me abandonou, porque ela não aguenta mais essa relação que eu tenho com o meu marido, né? Eu sou extremamente dependente do meu marido e eu tenho 3 filhos para criar,
Se eu sair da minha casa, para onde eu vou? Como que eu vou dar comida para eles? Como que eu vou me alimentar? Como que eu vou trabalhar se eu não tenho com quem deixá-los? Aí é que entra as assistências, né, sociais. Então, uma coisa que um grupo que a gente falou na live passada, eu estava com isso na minha cabeça já, e é muito presente, né, nas relações de violência doméstica, como acolhimento, são as justiceiras, né? Além da mulher ela ter o direito de fazer o boletim de ocorrência, de ter o direito de ter a assistência médica, que existe uma ordem aí, né? Quando a mulher ela sofre o abuso sexual, primeiro ela precisa de uma assistência médica, segundo, da assistência policial. E é nessa ordem, né? Porque quando uma pessoa é assassinada, né, sofre uma tentativa de homicídio, ela não precisa ir na delegacia para provar que ela sofreu a tentativa de homicídio, né? Ela vai se tratar no médico, porque pode ser que no meio do caminho ela morra, entendeu? A mesma coisa é a violência doméstica. Ela precisa primeiro se tratar, cuidar do templo dela, que é o corpo dela, né? E depois ela vai fazer o boletim de ocorrência. E tem o IML também, né? Isso. Essa parte do IML também, que está junto. Isso. Através do boletim de ocorrência, ela vai receber a guia para fazer o IML. Né? Mas isso está junto. Eu estou fazendo parte desse grupo. Eu estou fazendo parte das justiceiras. Eu faço também. Né? Eu sou voluntária. Eu achei sensacional. Eu tenho recebido vítimas e é muito legal, gente. A gente pode se inscrever. Vão no site, se inscrevam, que é para vocês colaborarem de alguma forma. Às vezes eles precisam de você só para conversar com uma mulher, trocar ideia, sabe? Dar força para elas. É maravilhoso. Vão às justiceiras, vocês acham ela no site. Tem uma outra coisa que eu ia falar também, que eu descobri agora, muito recente, que infelizmente só tem um lugar em São Paulo. Se chama a Casa da Mulher Brasileira. Gente, tem tudo lá. Toda assistência que você precisa. Você sofre violência doméstica, todo tipo de violência, você vai lá, eles te dão, eles até te ajudam, te direcionam a arrumar um emprego, a voltar para o mercado de trabalho. Você vai, eu estou com 3 crianças, como é que eu vou com 3 crianças? Vão com as 3 crianças, porque lá tem um lugar para as crianças ficarem brincando enquanto eles vão atender você. Tem advogados, tem assistentes sociais, tem tudo. Isso que eu ia... A Casa da Mulher Brasileira na Vila Mariana. Isso que eu ia falar, né? Que geralmente essas assistências sociais, elas são munidas de equipes multidisciplinares, né? Que ajuda a mulher a se reconstituir, vai achar outras alternativas para que ela tenha de volta a sua autonomia e independência social, né? Não só emocional, mas social também. E só para fechar aquela janela, né, da questão da assistência médica e do boletim de ocorrência, eu estava falando do boletim de ocorrência, que o boletim de ocorrência ele não é obrigatório ser feito, mas é um direito cívico, é um ato cívico que a mulher ela pode usufruir para que o agressor ele não fique impune, né? A partir do boletim de ocorrência é que vai acontecer toda a investigação, abrir um inquérito policial para que este cara ele pague pelo que ele fez, né? Não que ele seja obrigatório, mas ele é um ato cívico e é de direito nosso, tá? É uma pergunta que você precisa me informar em relação a isso. Por exemplo, a mulher ela sofre violência doméstica, sexual, né? E porque o tema hoje é sexual, mas de um modo geral ela sofre violência doméstica, e aí, mas ela não está ainda pronta dentro dela para sair de casa, para correr atrás, né? Até essa violência sexual que a gente está falando aqui agora, que é aquela do casal, do parceiro. Aí, vou dar um exemplo, ela vai buscar ajuda nesse exemplo que eu estou dando aí, que é na Casa da Mulher Brasileira. Sim. Ela não precisa, como você falou agora, fazer o boletim, ela não precisa, de repente,
Ela só quer ter autonomia. Ela só quer entrar para o mercado de trabalho. Ela só quer começar uma vida antes de largar o cara. Isso não é possível? É possível, claro. É Não possível. precisa estar exatamente ter que fazer um boletim ou ter que fazer um corpo de elite, essas coisas todas, fazer IPML, nada disso, né? Basta Então, ela ó, ir lá e fazer um problema. Fala. então, eu acho que é assim, o direito da vítima ela tem que ser preservado, né? E é ela quem vai dar esse destino para ela mesma. Então, por exemplo, uma mulher, né, que passou por violência doméstica, ela está extremamente abalada emocionalmente e não quer mais ter contato com essa história. Ela pode deixar tudo para trás e seguir a vida dela? Pode. Claro que ela pode. Ela sabe da dor dela. Ela sabe onde que machuca. Ela sabe até onde ela pode ir. Então, primeiramente, ela tem que se respeitar. Ela tem que respeitar os próprios limites, né? Por exemplo, eu, né, no meu caso, quando eu resolvi colocar um ponto final na minha relação, depois de um período, eu quis levar isso para a justiça, mas depois isso começou a me incomodar. Tipo, para mim não fazia mais sentido ficar encontrando com ele, né? Ficar brigando na justiça. E aí? Eu contratei um advogado que não estava nem um pouco interessado no meu caso, né? Então, assim, tipo, ele não lia. Quando chegava próximo da audiência, ele me contactava e ele perdeu a audiência porque ele esqueceu, né? E eu fui prejudicada com isso. Então, assim, uma série de fatores aconteceram que eu, Pamela, decidi abrir mão porque eu não estava mais afim de carregar todo esse peso aí para frente e sabe lá quanto tempo, entendeu? E o que você Então, fez? eu abri mão do processo. Para. Eu abri mão. Oi? Eu abri mão do processo. O meu divórcio saiu, acabou ali. Entendeu? Porque eu não tava mais afim. Psicologicamente, eu estava extremamente abalada. Entendeu? Posso imaginar. Eu cheguei ao nível de meticular um suicídio. Entendeu? De tanto que eu não via mais nenhuma solução para minha vida enquanto eu estava com ele, né? Depois, quando eu saí desse relacionamento abusivo, eu consegui respirar. Mas assim, tem mulheres que elas passam por isso e fica vivendo isso o tempo todo, né? Eu sou a favor da denúncia, eu sou a favor de colocar o cara na cadeia, eu sou a favor da mulher levar isso daí à frente e não desistir. Mas por isso que é importante que essas mulheres elas saibam dos seus direitos e elas tenham pessoas que estejam caminhando ao lado dela para quando ela não tiver mais força, ela conseguir novas pernas, entendeu? Uma Senão fica pergunta para muito você. pesado para a gente carregar sozinho. E na verdade, eu não fui vítima uma vez. Eu fui vítima com o cara, né? Que eu casei. Eu fui vítima com o advogado que ele desculpa a palavra, mas ele cagou pro meu processo depois que ele recebeu a grana, né? Eu paguei mais caro ainda porque ele se vendeu tão bem, né? E a gente, como a gente está super fragilizada, numa questão extremamente A gente quer um vulnerável, socorro, a gente quer uma mão, qualquer né? pessoa que fale bonito e fale assim, não, eu vou comprar sua causa, você acaba abraçando, né? E eu fui vítima pela Claro. terceira vez, quando na audiência a justiça falou assim, meu, desencana disso, sabe? São 20, 30, 50 mil reais, pra que você tá fazendo questão de dinheiro? Entendeu? Vai viver a sua vida, larga isso daí. Né? Se você estiver afim de trocar todo esse dinheiro pela sua paz, eu digo, vai em frente. Entendeu? E assim, você vai numa audiência querendo ser amparada, né? Querendo ser Claro, ouvida claro. e querendo um respaldo jurídico. Não que a pessoa coloque areia, né, na fogueira e fale assim, meu, desencana, isso daí não vai dar em nada, eu tô aqui como uma intermediadora, mas fique consciente que isso daí pode não dar em nada nem para um e nem para outro.
entendeu? Então, imagina, eu fui vítima 3 vezes, né? E justamente por isso eu fui parar na delegacia da mulher, né? Eu entrei de cabeça, né, nesse projeto de ajudar vítimas de violência doméstica, porque eu sei o quão vulneráveis elas ficam quando elas não têm ninguém, entendeu? E elas precisam de outras pessoas para carregá-las no colo, porque é difícil. Não é fácil você sair de um relacionamento abusivo e ainda ter força para encarar tudo isso. Por isso que eu tiro Você meu sai chapéu. destruída. Você sai destruída de uma relação abusiva, Sim, né? Sai extremamente. destruída. Extremamente. Você está espalhada, tentando se juntar para você voltar para o seu eu e recomeçar uma vida cheia de problemas que essa relação gerou. Por Eu isso vou que eu fazer uma tiro o pergunta para você. chapéu, por isso que eu tiro o chapéu para Maria da Penha, porque ela ficou 19 anos nessa luta. 19 anos Nossa, para a lei nossa, sair. uma loucura. Deixa eu te fazer duas perguntas. Uma, você tem horas aí, porque eu estou sem relógio aqui. Faltam 5 minutos. Tá. E outra coisa que eu ia perguntar a você. Quando a pessoa, vamos dizer, ela vai lá e faz um boletim de ocorrência. Sofreu uma... Não, vamos voltar para o nosso tema, que o nosso tema é violência sexual, né? Vamos dizer que ela não vai... Eu acho difícil ela estar casada e estar vivendo uma relação com ele nesse sentido de abuso sexual com o próprio marido, que não a respeita, ela não vai fazer o boletim de ocorrência, acho muito difícil. Ela vai precisar desabafar, buscar orientação. Por isso, inclusive, que eu falei da Casa da Mulher Brasileira, se ela pode fazer isso lá. Agora, vamos dizer que ela decida, eu vou fazer um boletim de ocorrência e ver se ele acorda. Ela vai lá e faz. Ela consegue tirar esse Não, boletim de ocorrência depois? não. Uma vez feito, fica registrado para sempre. Porque antigamente podia, não podia? Antigamente podia, agora não mais. Justamente pelo fato da vítima ela ser coagida e entrar também no ciclo, né, de reconquista, né? Porque é isso que acontece. A mulher ela é abusada, ela é agredida e aí depois entra naquele ciclo, né, de reconquista e tudo mais. E aí nessa fase, quando ela está ludibriada, ela ia lá e retirava o boletim de ocorrência, É, entendeu? é. Então, por isso isso daí foi cortado, não pode mais. Eu acho ótimo, Sim, claro. Sem dúvida. maravilhoso, porque ela não consegue entender como ela voltou para esse ciclo aí, né? Ela não consegue entender que ela está num ciclo. Ela não consegue Sim. entender. Eu É. acho tão maravilhoso a gente estar podendo fazer essas lives e muitas das outras mulheres se unirem para se ajudar. Essas justiceiras, se eu não me engano, são as justiceiras, eu já faço parte de dois grupos, dois ou mais grupos, nem sei mais, que eu vou me inscrevendo, né? Tem umas que tem 40 mil mulheres se unindo no mundo inteiro em prol de estar falando uma para a outra, tipo, Olha que legal. acorda, né? Uhum. Maravilhoso É um isso. Se eu não me movimento engano, são mundial. justiceiras. Depois Oi? da Lei Maria da Penha, tudo começou a desenrolar. Foi impressionante, foi assim, foi maravilhoso, né? É claro que existem alguns ajustes, né, para serem feitos, alguns acréscimos e tudo mais, mas essa mulher, ela foi revolucionária na nossa vida e nas nossas gerações futuras, entendeu? Então, a gente deve muitas graças a ela, né? Eu sou muito fã, porque ela que começou esse movimento e graças a ela, a gente adquiriu essa força, né? E tem a possibilidade de fazer novas evoluções aí. Por que não? Claro. Policial Pamela, policial civil Pamela. Qual a mensagem, não sei nem se que horas são, mas eu queria que você pode deixar, passar para essas mulheres, o que elas devem fazer quando elas estão passando por uma violência sexual? Que muitas vezes não é do parceiro, tá? Às vezes é do pai. Às vezes é violência sexual de alguém da família, alguém próximo. O que elas devem fazer? Primeiro, conversa, né? A primeira coisa de tudo para a gente tentar resolver num relacionamento é o diálogo. Se existe Você uma está falando do comunicação, diálogo dela
com o parceiro. Dela com o parceiro, sim. E quando não é o parceiro? Hã? E quando não é o parceiro, né? É alguém próximo que fica fazendo esse abuso sexual, porque existe muito e ela não sabe como agir. Aí é denúncia. Aí não tem jeito, Sol, porque ou ela corta o mal pela raiz ou ela vai ser vítima pelo resto da vida. Se for vítima do pai, do tio, do primo, né, do inquilino, não adianta. Se não for denúncia, ela vai continuar sendo vítima. Número 180, antes que eu me esqueça. 180. Denúncia anônima que Sim. ela mesma pode fazer. Ou ela pode ir presencialmente na delegacia da mulher. Eu recomendo, né, qualquer tipo de violência doméstica, registrar na delegacia de defesa da mulher. Porque tem muita mulher que chega na delegacia comum e fala, eu quero registrar aqui. Vai ser registrado. Mas não é que não existam pessoas capacitadas, tá? Mas a experiência que os funcionários públicos da delegacia da mulher têm é diferenciado. Então, é a mesma coisa eu ir num clínico querendo tratar a minha lesão no joelho, né? Um ligamento rompido. Entendeu? O cara, ele vai saber, né? Mas ele não vai tratar especificamente. É essa a grande questão. E enfim, assim, se colocar num lugar de autoridade sobre o próprio corpo, de ter autonomia sobre o próprio corpo, se respeitar primeiro, se entender as suas vontades, olhar para si, para assim, né, conseguir impor os limites necessários para a pessoa que está ao seu lado. Né? Aqui a gente falou bastante sobre relacionamento conjugal, mas isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Eu queria ter contado aqui um caso, não sei se vai dar tempo, mas... Correção, não vai não. Tem 28 segundos, 27 segundos. Então a gente deixa para o próximo. Violência doméstica, semana que vem, às 18 horas. Hoje foi só uma mudança. Obrigada pela presença. Do seu trabalho. Vários amigos queridos aqui, a Silvinha, que eu vi aqui, o Dino, e muitos queridos passaram por aqui. Muito obrigada, obrigada, querido.